Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Ontem, no vídeo de ontem, que pouca gente viu, aliás, eu falei sobre uma treta que todo mundo deveria estar falando, porque afinal pode influenciar na vida de todo mundo. Uma treta entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Os Estados Unidos precisam de petróleo da Arábia Saudita, pelo menos até as eleições de 8 de novembro, e a Arábia Saudita, mais os países membros da OPEP+, se recusam a enviar petróleo para os Estados Unidos porque decidiram, há mais de uma semana, reduzir a produção de petróleo do Golfo em 2 milhões de barris diários. Bem, acontece que a pressão de Biden foi um pouquinho além do que compreendemos por pressão. Ele chegou a ameaçar a Arábia Saudita. E aí ontem mesmo a Arábia Saudita, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita publicou um documento confirmando toda a treta. É verdade, sim, Joe Biden ameaçou o reino. O reino se diz alinhado com a ONU, por assim dizer, principalmente nas questões que regem a política internacional, a geopolítica, condenando, por exemplo, invasão de países independentes. Porém, vejam o que disse o Gateway Pundit hoje a respeito dessa matéria. Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita afirmou que o governo do Reino da Arábia Saudita viu as declarações emitidas sobre o reino após a decisão da OPEP+, anunciada em 5 de outubro de 2022, que descreveu a decisão como tomada do reino do lado da Rússia, ou aderindo a um dos lados do conflito internacional que tinha motivações políticas contra os Estados Unidos da América. Ou seja, Biden disse o seguinte: se a Arábia Saudita não aumentar logo essa produção de petróleo e nos dar o petróleo que precisamos para manter os preços relativamente baixos até as eleições, é porque ela está do lado da Rússia e, se for o caso, haverá consequências. Segue a nota dizendo: a nota oficial da Arábia Saudita. O governo do Reino da Arábia Saudita gostaria, em primeiro lugar, de manifestar a sua total rejeição a essas declarações que não se baseiam em fatos, mas que se baseiam em retratar a decisão da OPEP+, fora do seu contexto que é puramente econômico, Joe Biden. Só que não é não, né? Daqui a pouco eu tentarei explicar o que é na verdade. Esta decisão foi tomada por unanimidade por todos os Estados membros do grupo da OPEP+. O reino afirma que os resultados das reuniões da OPEP+, são adotados por consenso entre os Estados membros e que não se baseiam na decisão unilateral de um único país, ou seja, a Arábia Saudita ou, no caso, a Rússia, que faz parte ou encabeça a OPEP+. Esses resultados, diz o documento, são baseados puramente em considerações econômicas que levam em conta a manutenção do equilíbrio entre oferta e demanda dos mercados de petróleo. Aqui ficou meio complicado sustentar, porque a oferta é pouca e a demanda é muita, claro, como sempre. Mas tudo bem, é uma resposta da Arábia Saudita aos Estados Unidos. Bem como visam limitar a volatilidade que não atende aos interesses dos consumidores e produtores, como sempre foi o caso da OPEP+. O grupo OPEP+, toma suas decisões de forma independente, de acordo com as práticas independentes estabelecidas e seguidas pelas organizações internacionais. O governo do Reino da Arábia Saudita gostaria ainda de esclarecer que, com base na sua convicção na importância do diálogo e da troca de opiniões com os aliados e parceiros fora do grupo da OPEP+, sobre a situação dos mercados petrolíferos, o governo do Reino esclarece que, através de sua consulta contínua com o governo dos Estados Unidos, que todas as análises econômicas indicam que o andamento da decisão da OPEP+, por um mês, de acordo com o que foi sugerido, teria consequências econômicas graves. O governo do Reino da Arábia Saudita afirma que quaisquer tentativas
de distorcer os fatos sobre a posição do reino em relação à crise na Ucrânia são infelizes e não mudarão a posição do reino da Arábia Saudita, a posição inicial, incluindo seu voto para apoiar as resoluções da ONU sobre a crise russo-ucraniana, com base na posição do reino sobre a importância de todos os países aderirem à Carta das Nações Unidas, aos princípios do direito internacional e à rejeição do reino de quaisquer violações à soberania de países sobre seus territórios. Ou seja, a Arábia Saudita, para todos os efeitos, mantém-se comportada em relação ao direito internacional e à Carta das Nações da ONU, só que não enviará petróleo para os Estados Unidos. Não na medida em que Biden precisa, pelo menos até as eleições do dia 8 de novembro. O reino enfatiza que, embora se esforce para preservar a força de suas relações com todos os países amigos, afirma sua rejeição a quaisquer ditames, ações ou esforços para distorcer os seus nobres objetivos de proteger a economia global da volatilidade do mercado de petróleo. A resolução dos desafios econômicos requer o estabelecimento de um diálogo construtivo, não politizado, e a ponderação sábia e racional do que acontece do que atende aos interesses de todos os países. Para terminar, diz o documento, o reino afirma que vê a sua relação com os Estados Unidos da América como estratégica e que serve aos interesses comuns de ambos os países. O reino também enfatiza a importância de construir sobre os pilares sólidos sobre os quais o relacionamento saudita-americano se firmou nas últimas 8 décadas. Muito bem, aqui então parece um documento muito claro. A Arábia Saudita não enviará o petróleo que os Estados Unidos querem para mascarar a crise do petróleo dentro do país do tio Sam até as eleições, porém, disse sempre disposta a manter um bom diálogo com o Washington, porque afinal é uma relação de décadas e confirma a sua posição de condenar a invasão russa à Ucrânia, mantendo-se, claro, respeitosa ao direito internacional dos povos e assim por diante. Então, aí a questão é a seguinte, tudo bem, a Arábia Saudita está de boa com os Estados Unidos, mas não vai resolver o problema americano ou não se, digamos assim, se envolverá na questão política. E aí, essa relação tende a ruir? Bem, o que Biden pode fazer? Invadir a Arábia Saudita? Claro que não, ele só pode espernear, é claro. Só que entra aqui um detalhe muito interessante. A relação do príncipe Mohammed bin Salman com Joe Biden é tensa desde o início, desde o princípio, desde o primeiro dia de Biden na Casa Branca. Outro detalhe, o príncipe saudita Mohammed bin Salman está muito ligado a outro príncipe, esse senhor que eu falei ontem, que visitou a Rússia antes de ontem. Eu falei disso no vídeo de ontem. O príncipe Mohammed bin Zayed. O príncipe Mohammed bin Zayed, presidente dos Emirados Árabes Unidos, foi um dos arquitetos do Acordo de Abraão de Donald Trump. Vão ligando as pontas. Ele trabalhou em conjunto com o genro de Donald Trump, Jared Kushner, para costurar um acordo entre árabes e judeus. Todo mundo está sabendo do Acordo de Abraão. A Arábia Saudita ficou um pouco reticente, ficou de lado por conta de sua forte ligação com a autoridade palestina, mas sempre viu com bons olhos o Acordo de Abraão. Por quê? Porque a Arábia Saudita sabe que precisa de uma certa unidade no Golfo, levando em conta também a posição de Israel com os Estados Unidos, por medo do Irã, que tem forte influência com Moscou.
E isso não é de agora, isso é histórico. Teherã e Moscou sempre andaram muito ligados. O fato é que o Irã é uma grande ameaça, principalmente à Arábia Saudita. Quer um califado e quer também, claro, dominar as duas cidades sagradas, Meca e Medina, da Arábia Saudita, como quer também, de quebra, dominar todo o comércio de petróleo no Golfo. Assim, os príncipes árabes veem os persas com muito medo, evidentemente, e aí é que entra este relacionamento estranho agora do reino com os Estados Unidos. Por quê? Porque Biden, o que fez desde o primeiro dia, foi fortalecer a presença do Irã no Oriente Médio, dando dinheiro e permitindo que o Irã continuasse o seu projeto nuclear. Bem, isso entra em conflito também com os interesses da Rússia no Irã. A Rússia sempre teve forte influência no Irã, eu digo que é histórica, e até aconselho os amigos a lerem este livro chamado Expresso Berlim-Bagdá, que conta a história de uma estrada de ferro planejada para ligar Bagdá, o Iraque, até o centro da Europa, financiada por quem? Pela Alemanha, para dar uma sobrevida ao Império Turco-Otomano. Estou falando do final do século XIX. A Rússia se opôs veementemente a esta tentativa da Alemanha, por quê? Porque daria ao Império ao Império Otomano muita força, mas deixaria a Alemanha na vanguarda da economia europeia, coisa muito complicada também para a França e Reino Unido na época. Daí Rússia, França e Reino Unido se uniram na chamada Tríplice Entente para bloquear este projeto desta longa ferrovia. Só que detalhe nessa história, o Irã na época também esfregava as mãos com a possibilidade de ver esta estrada de ferro passando por todo o seu território. E aí o czar russo disse negativo. Essa estrada de ferro não entrará dentro do Irã. Por quê? Porque a Rússia, que já havia impedido a reforma protestante entrar no país e também havia impedido a Igreja Católica Romana entrar no país, queria impedir o crescimento do Islã, não só na Europa, como também um crescimento para dentro do seu próprio território. Daí a importância de dominar a Pérsia, e era exatamente isso que a Rússia fazia. A Rússia tinha bom relacionamento com a Pérsia, tinha um grande mercado com a Pérsia, com o Irã, mas impedia que o Irã crescesse. Parece que as coisas andam mais ou menos como no final do século XIX. A Rússia tem ótimas relações com o Irã, mas nunca sorriu para o fato do Irã ter, digamos, um protagonismo nuclear na região. Isso só começou a acontecer desde que Barack Obama chegou ao poder. Barack Obama não só quis dar esse poder ao Irã, mas enfraquecer a relação do Irã com Moscou. Não conseguiu. Daí porque a volta de Biden era imperiosa que a política voltasse a esses termos. Então, detalhe, a Rússia precisa do Irã, porque tem uma balança comercial muito forte, mas quer manter o Irã ainda como menor, digamos assim, em termos bélicos, em relação à própria Rússia, que está ali na Síria. Como fazer? Ligando a política do petróleo com os interesses da Rússia no Irã. Daí porque há uma guinada hoje de alguns países árabes em relação à Rússia, a pelo menos manter um bom diálogo via OPEP e OPEP+. Então, para resumir essa conversa, a impressão que nos fica é a seguinte: os príncipes sauditas e os príncipes dos Emirados Árabes Unidos querem a volta daquele que sabia lidar muito bem com os lados antagônicos, Donald Trump, porque Biden lhes tem custado muito.
Biden no poder é muito perigoso para os árabes. Por outro lado, querem também manter uma boa relação com a Rússia para que a Rússia impeça de alguma forma, como já impediu no passado, que o Irã se torne uma potência hegemônica no Oriente Médio. Daí porque é importante lembrar o seguinte: Donald Trump esteve na presidência dos Estados Unidos enquanto Vladimir Putin na presidência da Rússia. E os dois, apesar de não se amarem profundamente, mantinham-se sempre na esfera do respeito mútuo. Ninguém brincava com ninguém naquela época. E é isso que os árabes querem, pelo menos de volta. Uma rápida pitada sobre o problema de escassez de gasolina na França. No vídeo de antes de ontem, que muita gente assistiu, aliás, eu trouxe aqui o depoimento de duas mineiras que estavam lá na França e elas não tinham como abastecer o seu veículo porque os postos não tinham gasolina. Uma matéria hoje do Martin Armstrong diz o seguinte: os franceses, especialmente em Paris, começam a sentir os efeitos da escassez de gasolina. Há relatos de carros enfileirados por quilômetros do lado de fora dos postos de gasolina. Alguns relatam esperar mais de 1 hora apenas para descobrir que não há mais gasolina para abastecer seus veículos. Então aqui ele cita os vários postos e a redução de gasolina por parte de resultado de uma greve dos petroleiros. A produção de gasolina foi reduzida em até 60%. E aí, para terminar, ele diz: os coletes amarelos ameaçam voltar por conta disso. Será uma nova Revolução Francesa? Tchananã! Quem viver verá. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.